Respira agora. Não foge do que você sente. Talvez exista uma lembrança que ainda pesa. Não é mais revolta, não é mais explosão. É só um silêncio que dói de vez em quando. E você aprendeu a conviver com isso. Mas hoje, eu quero trazer essa parte escondida para a luz. Porque algumas dores amadurecem, mas ainda precisam ser curadas. Existem marcas que não aparecem no rosto, mas moldam o jeito que você olha o mundo. Uma palavra que ficou, um gesto que faltou, uma ausência que mudou tudo. Você seguiu em frente, mas algo dentro de você ficou mais cauteloso, mais fechado. E talvez você nem tenha percebido quando começou a se proteger demais. Hoje essa oração não é sobre acusar ninguém. É sobre libertar você. Porque carregar memórias mal resolvidas cansa. Não é raiva. É peso. É aquela sensação de que algo foi quebrado e nunca voltou ao que era antes. E você aprendeu a viver assim. Mas viver não é o mesmo que estar inteiro. Talvez você tenha se tornado mais forte depois do que aconteceu. Mais atento, mais seletivo. Mas também ficou um pouco mais distante. E isso não é fraqueza. É sobrevivência. Só que sobreviver não pode ser o seu modo permanente de viver. Existe uma forma de continuar, sem endurecer. Algumas relações nos ensinam pelo amor. Outras, pela dor. E as que ensinam pela dor, deixam marcas profundas. Não porque você é frágil, mas porque você foi verdadeiro. Você se entregou. Você acreditou. E quando algo se rompe assim, não é simples reorganizar por dentro. Talvez você já tenha perdoado com a boca, já tenha seguido com a rotina, já tenha dito que está tudo bem. Mas no silêncio da noite, às vezes, aquela memória ainda visita você. Não como grito, mas como um eco. E é esse eco que hoje precisa encontrar descanso. Não é sobre apagar o passado. É sobre deixar de permitir que ele determine o seu presente. Porque quando a dor vira identidade, você começa a agir baseado no que te feriu. E isso cria ciclos invisíveis. Hoje é dia de interromper esses ciclos com consciência. Talvez o que mais tenha doído não foi o que fizeram. Foi o que você sentiu depois. A dúvida, a insegurança, a sensação de não ter sido suficiente. E essas são feridas silenciosas. Elas não fazem barulho, mas alteram decisões, relações futuras e até o jeito de confiar. Você não precisa fingir que aquilo não te afetou. Mas também não precisa viver sob a sombra disso para sempre. Existe maturidade em reconhecer. Doeu, marcou, ensinou, mas não vai mais me governar. Essa é a decisão que transforma. Às vezes, a parte mais difícil não é perdoar o outro. É aceitar que você permitiu certas coisas. É lidar com a própria expectativa frustrada. É aceitar que você acreditou demais. Mas acreditar nunca foi erro. Foi pureza. E pureza não deve virar culpa. Hoje não é dia de reviver detalhes. É dia de ressignificar. De olhar para o que aconteceu e dizer: isso não define quem eu sou. Isso não determina o meu valor. Isso não precisa endurecer o meu coração para sempre. Respira outra vez. Você pode ser maduro sem ser frio. Pode ser forte sem ser fechado. Pode aprender com a dor sem deixar que ela te molde por completo. E é exatamente aqui que começa a verdadeira libertação. Talvez você tenha aprendido a não esperar demais das pessoas, a diminuir expectativas para não se decepcionar. E isso parece prudência, mas às vezes é medo disfarçado de sabedoria. Porque quando o coração reduz a esperança para se proteger, ele também reduz a possibilidade de viver algo inteiro. A dor pode ensinar limites saudáveis, mas ela não pode virar muro permanente. Existe uma diferença sutil entre maturidade e endurecimento. Maturidade
é escolher com consciência. Endurecimento é fechar-se por reflexo. Hoje, essa oração é para separar uma coisa da outra dentro de você. Você não precisa voltar a ser ingênuo, mas também não precisa viver desconfiando de tudo. Nem todo vínculo termina como aquele terminou, nem toda promessa se quebra como aquela se quebrou. O passado explica parte da sua história, mas não precisa escrever os próximos capítulos. Existe uma coragem silenciosa em admitir que algo ainda dói, porque o mundo valoriza quem supera rápido, quem parece imune. Mas cura verdadeira não é velocidade, é profundidade. E você tem o direito de curar no seu tempo, sem pressão para parecer forte o tempo todo. Talvez você tenha se tornado mais reservado, mais seletivo, mais atento aos sinais. Isso não é errado, mas observe se essa vigilância constante não está roubando sua leveza. Viver em alerta permanente cansa, e você não nasceu para viver sempre em defesa. Hoje, escolha liberar o peso que não te pertence mais. Não é sobre negar o que aconteceu. É sobre retirar daquilo o poder que ainda exerce sobre suas decisões. Quando você solta o controle do passado, abre espaço para escolhas mais livres e conscientes. Talvez o que você mais precise agora não seja esquecer, seja integrar. Integrar o aprendizado sem carregar a dor como identidade. Porque quando a ferida vira identidade, você começa a se definir pelo que sofreu e não pelo que construiu depois. Você cresceu, mesmo que tenha sido à força, mesmo que tenha sido no silêncio. Cresceu na percepção, na força interior, na capacidade de discernir. E isso merece reconhecimento. Nem toda superação faz barulho. Algumas acontecem longe dos aplausos, mas são profundas. Existe uma versão sua que ainda acredita, talvez com mais cautela, talvez com mais critério, mas ainda acredita. E isso é precioso, porque manter a capacidade de confiar depois de ter sido ferido é um sinal de maturidade verdadeira. Permita que essa maturidade não vire amargura. Permita que sua história seja marcada por sabedoria, não por ressentimento. Você pode ser alguém que aprendeu sem se fechar, que amadureceu sem se endurecer, que cresceu sem perder a sensibilidade. Hoje é um dia de decisão interior. Decidir que o passado não será mais o filtro pelo qual você interpreta tudo. Decidir que sua próxima escolha não será guiada pelo medo antigo, mas pela consciência presente. Isso é liberdade emocional. Você não é o que fizeram com você. Você é o que escolhe fazer com o que aconteceu. E essa escolha pode começar agora. Uma escolha silenciosa, mas firme. Uma escolha de viver sem carregar o que já deveria ter sido entregue. Que essa maturidade traga leveza. Que essa reflexão traga paz. Que você siga com limites saudáveis, mas com o coração disponível para viver algo verdadeiro outra vez. Porque crescer não significa fechar-se. Significa aprender a continuar, com mais consciência e menos peso.